A história da garotinha ruiva que percorreu o mundo tá dentro dessa caixinha. Então confere comigo o unboxing da personagem que inspirou a série da Netflix, o Annie with an E. Pipocada, aqui é a Daia do Porta de Papel e dentro dessa caixinha eu tenho a série completa dos livros que inspirou a série da Netflix Annie with an E, ou seja, Annie de Green Gables, que foi escrito, pela Montgomery, e essa escritora tem uma história bem bacana, que ela viveu, porque ela é órfã de mãe, e ela viveu numa ilha desde pequena no Canadá, Ela morava com o pai, e o pai achou que não tinha condição de cuidar da criança, então levou ela para morar com os avós, e ela passou a sua infância sozinha numa fazenda, e depois ela foi morar com os avós paternos, para poder estudar. E nesse decorrer da vida da autora, a autora dedicou a vida dela inteirinha escrevendo Annie de Green Gables. Então são 14 livros contando a história dessa personagem, E é um livro, assim, muito cativante, E eu sei que é um livro muito cativante, porque eu conheço a história. E quem não conhece, uma história de 1808, gente, que foi espalhada no mundo inteiro. E assim, os japoneses amam essa história e é tradição, no Japão, vários japoneses sempre viajam até o Canadá, nessa ilha, na Ilha do Príncipe, onde a escritora morou e aonde a escritora escreveu a história que a personagem também viveu, que a personagem seria um alter ego da própria escritora. E assim, tem estátuas nesse lugar, tem a casa da escritora que é constantemente visitada, então assim, é só alegria, é só amor, E essa série, ela chegou no Brasil em 2017 e essa história magnífica chegou pra gente. É uma história que vai mexer muito com o nosso coração, porque a Annie também é uma menininha órfã, ela ficou órfã aos 3 meses e ela foi morar no orfanato. Só que no orfanato ela sofreu muito abuso, ela sofreu muito bullying, principalmente por ter sido uma menina que nasceu ruiva, o que não era comum ali, nas províncias onde ela habitava. My red hair is the bane of my existence. Então, até que uma família quer adotar um garoto para ser uma mão na roda numa fazenda, Porque eles precisam de ajuda e ocorre um erro no orfanato e quem vai até ali? A Annie. Então a gente acompanha, no decorrer da série, a Annie viajando de trem até essa fazenda, a fazenda de Green Gables, onde ela é recebida assim com estranheza, mas a família acaba se apaixonando por ela. Então ali nessa vila, nessa comunidade, a comunidade de Avonlea, onde a Annie vai morar, essa comunidade tem alguns personagens que não se encaixam bem à época, personagens que são à frente do seu tempo, até porque esse é o tema da série, a diversidade cultural. E a Annie acaba tendo uma linda história ali, apesar dos desafios que ela vai ter que enfrentar, bullying na escola, dos próprios irmãos, É um casal de irmãos que vai adotar a criança e ela, assim, ela fica questionando o tempo todo a tia. Por que que ela não pode fazer o mesmo trabalho que um garoto fazia na fazenda? It doesn't make sense that girls aren't allowed to do farm work when girls can do anything a boy can do. And por que que é feio menstruar, E isso são questões que já estavam sendo levantadas em 1808 pela escritora Montgomery. Então, assim, é uma escritora bem à frente do seu tempo que contribuiu muito, muito, muito com a sociedade, com o nosso pensamento do que é hoje. Então, bora abrir a nossa caixinha. A gente já viu que o correio já fez questão, de adiantar o nosso trabalho, de abrir aqui esse pedacinho, gente. É muito descaso, não é? Com o colecionador, eu acho muito descaso com os nossos pacotinhos, Porque quando vem pela transportadora, chega impecável as nossas caixinhas. Quando vem pelo correio, é sempre assim, gente, fica totalmente destruído. Mas depois dos reclames do Plim Plim, vamos abrir a nossa caixinha pra gente conferir os nossos livros. Então bora abrir a nossa caixinha, estilete à mão e... Ai, gente, tá difícil, peraí. Pra cá, ok? E... Abriu. E bora lá. Ai, gente, olha que lindo! Bora ver tudo que tem aqui. Ai, gente, olha só. Tem mais aqui. Já coloquei
coloquei os livros em ordem e o primeiro livro é o Anne de Green Gables, que vai contar a história da Anne dos 11 aos 16 anos. O segundo livro é Anne de Avonlea, que se passa dos 16 aos 18 anos. Terceiro livro, Anne da Ilha, que se passa dos 18 aos 22 anos. Quarto livro, Anne de Windy Puplas, que se passa dos 22 aos 25. Quinto livro, Anne e a Casa dos Sonhos, que se passa dos 25 aos 27 anos. Sexto livro, Anne de Ingleside, que se passa dos 34 aos 40. Sétimo livro, Vale do Arco-Íris, que se passa dos 41 aos 47. Oitavo livro, Hilly de Ingleside, que se passa dos 49 aos 53. O nono livro é o Crônicas de Avonlea, que se passa entre os 20 anos. Décimo livro, mais Crônicas de Avonlea, também entre 20 anos. E os três últimos livros, que são Os Contos dos Blights, volume 1, Os Contos dos Blights, volume 2, e Os Poemas dos Blights, que se passa entre os 40 e os 75 anos. Não é aconselhável a ler esses três livros aqui antes de ler os primeiros, porque aqui vai passar a história de antes da guerra e depois da guerra. É assim que esses livros são divididos, e essa história da guerra a gente só vai encontrar aqui, ó, em Anne de Ingleside. Esses livros são da Ciranda Cultural e são livros, assim, maravilhosos. Tem um custo-benefício ok, né? É por volta de R$10 que sai cada livro desse. E os livros têm ilustrações maravilhosas. As lombadas dos livros parecem arco-íris. Gente, por dentro do livro é muito bacana porque a diagramação do livro é bem espaçada, as folhas são amarelinhas, só assim que a qualidade da folha parece aquelas folhas de jornal, porque é uma qualidade, né, de um livro econômico, mas os livros têm orelha, ó, então é ok, a capa deles é molinha. E assim, não me incomoda não, essa folhinha aqui, né, apesar de ser uma folhinha mais sensível, gente, mas não é tão sensível quanto as folhas do Romance de Banca, ó, mas é uma qualidade, assim, de jornalzinho mesmo. Assim, o corte do livro, ele não é perfeito, então a gente vai olhar os cortes do livro, a gente vê que aqui eles têm uma espécie de farelinho, como se tivesse cortado com uma régua. E os cortes também são irregulares. Por exemplo, nessas duas edições, ó, aqui a gente vê que o corte desse livro aqui, desse primeiro livro aqui, ele tem um defeitinho, ó. Aqui ele é bem pra dentro, ó. Ele não é bem retinho, bem rente, né, as páginas, ó. Aqui a gente vê que ele tá sobrando aqui, ó, ele tá defeituoso, mas não é uma coisa que atrapalha a leitura, não, ele não corta letras, tá vendo? Aqui tem um espaçamento, ó, bem certinho, não vai cortar as letras finais, então eu acho que vale super a pena, até porque tem toda essa série completa também por outras editoras, mas essa editora aqui, gente, e esses livros aqui, pelo custo-benefício, o preço é ok, então assim, é bem bonitinho, eu gostei bastante dessa edição, é uma das edições mais vendidas, eu acho que vale super a pena. Um ponto negativo desses livros, gente, é que eles têm tamanhos diferentes, então eles não vão ficar totalmente certinhos assim na sua estante, né? Mas pra quem não se incomoda com isso como eu, porque eu não me incomodo com tamanho de livros, mas tem gente que organiza a sua estante por cor, ou organiza a estante por tamanho de livros, então isso pode causar um certo desconforto, né? No meu caso não, porque eu gosto de organizar a estante por autores, então eu coloco todos os autores ali bem certinhos, bem unidinhos, então o tamanho dos livros realmente nunca batem. Eu super me encantei pela lombada dos livros, parece o arco-íris, é tudo tão coloridinho. E assim, me conta aqui se você já viu a série Anne with Annie, se você já leu algum desses livros, me conta o que você achou, porque eu tô muito ansiosa para começar a leitura. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comenta, participa da nossa comunidade. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor!